Então agora vamos trabalhar a nossa separação de fato, nossa famosa separação de fato, tá? O que é a nossa separação de fato e o porquê dela ser tão importante para o nosso direito matrimonial, em especial no nosso casamento? Por quê? Porque a nossa separação de fato é o que realmente põe um ponto final no casamento. Todos os efeitos decorrentes de uma nova situação fática passam a fluir na ruptura da união e é a separação de fato que determina isso. Tá? Então a separação de fato não exige que o casal esteja vivendo, vale ressaltar, em residências distintas. Pode existir uma separação de fato, mesmo o casal coabitando sob o mesmo teto. Então é possível reconhecê-la, mesmo que ambos habitem, aliás, sobre o mesmo teto. Cessada essa convivência, o casamento não produz, não gera mais nenhum efeito, tá? Então, faltando apenas a chancela estatal para determinação, para decretação do próprio divórcio. Então, o casamento nada mais produz porque simplesmente ele deixa de existir a partir da separação de fato, tá? Então, tanto é verdade isso que os nossos separados de fato, eles podem constituir união estável na regra do 1723, parágrafo 1º da nossa codificação material. Eles podem constituir união estável, mas por óbvio eles não podem casar, por quê? Porque eles estão impedidos disso em razão da bigamia, que é um dos motivos do impedimento matrimonial, ou seja, é somente o nosso impedimento de converter essa entidade familiar em casamento quando você está constituído na união estável a partir da separação de fato, porque existe esse impedimento por estar casado, tá? Por mais que seja separado de fato, para você casar novamente, você obrigatoriamente tem que se divorciar, tranquilo? Uma coisa, o fim da vida em comum leva à cessação do nosso regime patrimonial de bens, seja ele qual for, tá? Portanto, então, já ausente esse ânimo socioafetivo matrimonial, real motivação da comunicação dos bens, a partir do momento que cessa esse ânimo socioafetivo, por óbvio, quando existe a separação de fatos, que é esse afastamento do ânimo socioafetivo, esse momento é o da verificação dos bens para efeitos de partilha. Então, a partir do momento que se separa, de fato, este é o momento em que será verificada a partilha. No regime da comunhão final dos aquestos, a norma ela é expressa, olha que interessante, a norma expressa no 1683 do Código Civil, olha lá, aspas, na dissolução do regime de bens, por separação judicial ou por divórcio, verificar-se-á o montante dos aquestos, a data em que cessou a convivência. Essa regra merece ser invocada para qualquer regime de bens. Vou ler ela novamente porque essa regra deve ser invocada para qualquer regime de bens, tá? A regra do 1683 do Código Civil. Na dissolução do regime de bens por separação judicial ou por divórcio, vamos ficar com a parte do divórcio, verificar-se-á o montante dos aquestos, ou seja, de todo aquele patrimônio constituído de maneira conjunta, a data em que cessou a convivência. A data em que cessou a convivência, separação de fato. Então, apesar da lei dizer lá no nosso 1575 e no 1576 que é a data da separação de fato que põe fim ao regime de bens, esse marco que finaliza definitivamente o nosso estado patrimonial, tá? Então, a partir de então, o patrimônio adquirido por qualquer um dos cônjuges não se comunica de maneira alguma, tá? Então, após a separação de fato, embora não decretada a nossa separação de corpos, nem oficializado o nosso divórcio, os bens adquiridos por um dos cônjuges, só a ele pertencem ainda que se mantenham legalmente na condição de casado. Então, suponhamos uma situação hipotética, eu estou casado ainda, não fiz o divórcio, não fiz separação de corpos, nada nesse sentido, mas estou separado de fato e constitui um patrimônio, compro uma casa, um carro, enfim. Esses bens que eu adquiri posterior a dessa separação de fato não se comunica de maneira alguma, tá? Um ponto interessante é aquela palavra que a doutrina chama de mancomunhão, né? Esse estado de indivisão patrimonial decorrente do regime de bens, essa administração com as duas mãos. Tal levou boa parte da jurisprudência a negar, por exemplo, que durante algum tempo essa separação de fato a doutrina negava a separação de fato como uma possibilidade de romper o regime de bens, o que só ocorreria com a ultimação da partilha, tá? Essa disposição, essa posição da doutrina ensejava inúmeros prejuízos para quem não estava na posse dos bens. O que a jurisprudência entendia?
que não existia essa administração conjunta através da separação de fato, tá? Por quê? Porque quem estava na posse dos bens poderia administrar ele da maneira que entendesse necessário, porque a separação ela não produzia nenhum efeito, a separação de fato não produzia nenhum efeito, o que produzia os efeitos de fato é essa ultimação da partilha, ou seja, posteriormente a partilha dos bens é que ocorreria ali uma distribuição administrativa dos bens, enfim. O nosso Superior Tribunal de Justiça, só para ilustrar o que eu estou falando, ele reconheceu que é devido o nosso pagamento pelo uso exclusivo dos bens do casal, ou seja, se tiver um marido dentro de uma casa que foi adquirida pelo casal, por óbvio, ele tem que pagar ali aluguéis para a esposa, tá? Mas somente, e olha aqui o nosso erro, no meu ponto de vista, que o STJ tem, somente quando, depois de definido o percentual do patrimônio comum a que tem direito cada um dos cônjuges, ou seja, exigindo também a intimação do detentor da posse. Aqui a gente impõe duas coisas. Primeiro, é necessária a partilha para verificar o percentual de bens que cabe a cada um dos cônjuges, e outra, a intimação da parte para se constituir em mora. Esse entendimento está dentro do RESP 1250362 do Rio Grande do Sul, e aqui a gente verifica um duplo requisito que é dispensável, totalmente dispensável na nossa humilde opinião, tá? Na minha humilde opinião. Por quê? Porque é óbvio que quem está no patrimônio, quem está na posse desse patrimônio, tem que indenizar o outro cônjuge que está alijado dessa posse, tá? Então, seria desnecessário esperar uma sentença que determine a partilha, e a constituição e mora ainda da intimação desse cônjuge que está na posse. Então é desnecessário esperar essa sentença e essa constituição e mora via intimação. Então, estando o casal separado de fato, e um estando na posse exclusiva de um bem, não seria necessário impor ao outro, não pode impor ao outro qualquer ônus pelo seu uso, o que gera um injustificável locupletamento frente ao outro. Ou seja, a pessoa está sendo beneficiada por estar na posse de um determinado bem, e essa interpretação do STJ acaba gerando uma locupletação indevida de um cônjuge, o cônjuge que está na posse do determinado bem, em face do outro, tá? Ocorrendo essa separação de fato, cessam-se os direitos sucessórios. Aqui a gente já começa a trabalhar os nossos elementos da matéria do semestre que vem, mas se o casamento acabou, essa antiga companheira ou esse antigo companheira, esposo e marido, eles não têm mais direitos sucessórios sobre nada, tá? Porque o Código Civil assegura o direito à herança. Olha que coisa interessante, vamos verificar se isso ainda está em vigor. Ó. O nosso Código Civil, ele assegura o direito à herança se o casal estava separado, de fato, há menos de 2 anos, e a culpa pela separação tenha sido do defunto. Isso está lá no artigo 1830 do Código Civil. Com o fim do nosso Instituto da Separação, esse artigo 1830 e pelo banimento, pelo afastamento do Instituto da Culpa, é possível falar que esse 1830 ele está também derrogado da nossa codificação material. Tá? A mesma sorte vale para o artigo 1642, inciso 5º, que diz lá da possibilidade de haver eventual direito sucessório até 5 anos após a separação de fato, ao assegurar ao cônjuge, durante esse período, o direito de reivindicar os bens transferidos pelo cônjuge ao concubino. Aqui a gente já ressalvou que o termo correto não seria reivindicar, mas propor até mesmo uma ação anulatória. Mas o que está falando aqui? Essa questão desse prazo de 5 anos, desse artigo 1642, inciso 5º, para esse ponto, ele também está derrogado pela Emenda Constitucional 66 de 2010. Então, em sede do nosso direito securitário, está previsto que, na falta da indicação do nosso beneficiário, o pagamento do capital segurado será feito ao cônjuge não separado judicialmente. Olha que interessante. O artigo 792 fala isso, que esse pagamento aí será feito ao cônjuge não separado judicialmente. Então, pacificado o nosso entendimento que a separação de fato rompe o nosso casamento, é de se ter excluído do quê? Desse indigitado dispositivo legal a expressão não separado judicialmente. A gente tem que suprimir essa intenção desse termo não separado judicialmente. Então, assim, somente o cônjuge que convivia com o instituidor pode se beneficiar do seguro. Isso é lógico, tá? Então, quem estava coabitando, quem estava com o intuito familiar, quem de fato tinha uma relação conjugal, uma união estável com aquele cônjuge, tem direito a esse direito securitário, tá?
Uma interpretação que a gente pode ter disso é uma interpretação sistêmica do que o outro artigo, o artigo subsequente ao 792, que é o 793, diz sobre isso. É a única forma de assegurar a consonância com esse artigo 793, que vai falar que é válida a instituição do companheiro como beneficiário se ao tempo do contrato o segurado era separado judicialmente ou já se encontrava separado de fato. Então o 793 ele vai afastar o próprio 792, tá? Então não há como deferir o nosso seguro a quem não mais convivia com o segurado, deixando, portanto, de se beneficiar a pessoa que com ele mantinha uma entidade familiar, tá? Então a gente tem esse ponto do direito securitário que é interessantíssimo, tá? Então, entre outros os efeitos do casamento, entre os efeitos do casamento, o impedir o decurso do prazo da prescrição entre os cônjuges, por exemplo, no nosso artigo 197, inciso 1º do Código Civil. Então, com a separação de fato, como a separação de fato põe o fim ao casamento, desaparece o nosso efeito interruptivo da prescrição. Então, só para a gente trabalhar aqui uma questão de prescrição nesse ponto, tá? Um outro ponto que vale destaque é em relação ao contrato de locação, tá? Então, nem a separação de fato, nem o divórcio geram efeitos no contrato de locação, tá? Firmado durante o casamento, eventual contrato de locação, por qualquer um dos cônjuges. O contrato persiste em favor daquele que permanecer no imóvel. Ou seja, estou eu e minha esposa, a gente está se divorciando, ela está lá morando no imóvel alugado e eu saí. Eu separei de fato, fui morar em outro lugar. Esse contrato que nós firmamos durante o nosso casamento, ela será responsável a partir da separação de fato. Por quê? Porque vai persistir em favor daquele que permanecer no imóvel, conforme a regra do nosso artigo 12 da Lei 8.245 de 1991. Então a gente fecha a nossa separação de fato para ir para a separação de corpos, lembrando que a nossa separação de corpos nada mais é do que a nossa separação de fatos somada a uma chancela judicial. Já voltamos então.